Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à aula 14, aula que trata sobre arquivos, fluxos e serialização de objetos, tá? Porque esta aula é muito importante, porque vira e mexe nós temos programas aí que fazem uso de arquivos. Então, por exemplo, se eu tenho minha própria aula que está aberta neste exato momento, ela foi aberta mediante a criação de um arquivo PDF. Aí veio este programa aqui, no meu caso, o Ocular, e fez a leitura deste arquivo que estava armazenado e abriu esse arquivo para que a gente pudesse ver a aula. A mesma coisa vai acontecer no Acrobat Reader de vocês. Então, o arquivo é muito interessante, pois nós conseguimos portar informações por meio de arquivos. Então, fotos, textos, os trabalhos, né, o zip dos códigos fontes, dos nossos projetos, a nossa própria programação, né? Se a gente lembrar daquelas etapas do Java, né? A primeira etapa, que é a etapa de edição, onde nós geramos o arquivo .java, né? E depois vem o nosso compilador Java, o JavaC, e faz a leitura daquele arquivo e, consequentemente, grava um outro arquivo que é um .class. Tá? Então, essa operação de leitura e gravação é bastante frequente dentro do mundo da programação e da computação. E além disso, né, quando a gente está trabalhando com os nossos projetinhos, então, por exemplo, projeto banco, né? Aí eu vou lá, eu crio um objeto conta bancária com as informações dela, número conta, proprietário, saldo, vou fazendo o armazenamento das transações. Enfim, aí a hora que eu fecho o programa, né, todos aqueles dados que estavam na memória do programa, né, se eu não persistir, se eu não fizer nada, né, eles vão sumir, porque o sistema operacional vai descarregar aquele programa da memória, vai tirar aquele programa da memória e todo o conteúdo, consequentemente, do programa some. E a partir do momento que eu executar este programa novamente, né, vou ter que encontrar uma nova região de memória, alocar memória, colocar o programa lá, tudo bonitinho. Mas aqueles dados da execução anterior não vão estar mais lá. Aqueles dados da execução anterior, eles se perderam, tá? Então, a ideia do trabalhar com arquivos também é que a gente consiga persistir, né? Ou seja, consiga armazenar dados de uma interação anterior do programa, por exemplo, para a nova interação. E, por fim, o suprassumo, né? Que vocês ouvem muito falar, acho que vocês não tiveram aula de BD ainda, mas banco de dados nada mais, nada menos é que a manipulação de tabelas que estão armazenadas em grandes arquivos. Tá? A gente consegue também fazer ou simular um banco de dados, obviamente, sem precisar de um sistema gerenciador de banco de dados, que é o que vocês vão ver na disciplina, somente com o arquivos já dá para fazer isso daí. Mas, enfim, é necessário também a manipulação de arquivos. Então, vamos dar início à nossa aula 14, tá? Lembrando que ela é uma aulinha um pouquinho extensa, tá? Depois que eu gravar toda essa aula, eu vou ver o tempo de duração das aulas para saber se vai ficar dividido em ou 2 dias. Por que é uma aula um tanto quanto extensa? Tá? Porque nós temos alguns tipos de arquivos, vamos assim dizer, que são arquivos binários, tá? E arquivos textuais, um que eu gravo diretamente os caracteres textuais, outro eu gravo bytes ou bits, né? Se a gente pensar em mais, então tem essa diferenciação. A gente vai ver um conceito necessário também, que é para eu gravar e ler objetos diretamente, que é o conceito de serialização. Então a gente vai ter mais um tempinho para isso daí. Cada tipo de arquivo, cada modo com que eu vou abrir os arquivos, se eu vou fazer leitura de objetos, se eu vou fazer leitura de caractere, se eu vou fazer leitura de bytes, enfim, ele vai ter indicações de final de arquivo diferentes, então a gente vai ter que aprender essas indicações. E por fim, no final, eu vou mostrar para vocês que o que o Java trabalha, ou considera para trabalhar com os arquivos, é o conceito de fluxo, tá? Como se tivesse vamos dizer assim, um tubo no qual eu posso mandar e receber informações, né? Então, se eu estou querendo gravar alguma coisa, por exemplo, no HD, né? Eu vou pegar as minhas informações que eu quero gravar e vou enviar diretamente por este tubo de informações, cujo destino é o meu HD. Tá? Só que a gente vai ver que na hora que o Java, ao lidar com várias coisas como sendo fluxo, né? Eu apenas consigo, né? Ou posso definir um destino diferente para esse meu fluxo de informações e todo o procedimento vai ser o mesmo. Então, se eu quero enviar agora informações via rede, tá?
O meu fluxo vai ser um IP barra porta da minha rede. Se eu quiser ler uma informação da internet, tá? O meu fluxo, em vez de ser um arquivo aqui do meu computador, vai ser um arquivo da internet ou um serviço disponível na internet. Tá? Então, eu vou passar todo o conceito de fluxo. A princípio, a gente vai trabalhar só com arquivos e no final eu vou mostrar como que a gente redireciona ou faz uso diferente desses fluxos para diferentes finalidades. Inclusive, antes de começar a aula, eu estava brincando, não barra consultando aqui algumas APIs para você dar o CEP e ele te retornar a cidade, endereço e etc. Então a gente vai ver que o mesmo procedimento que a gente faz para ler uma informação do arquivo, eu vou redirecionar esse fluxo, esse stream, né, que é o nome utilizado dentro do Java, por uma API da internet para fazer consulta de CEP. E agora a gente consegue da mesma forma como se eu tivesse esse CEP num arquivo, eu vou conseguir consultar esse CEP da internet. Tá? Então, acho uma aula bem legal e bem prática, no sentido que a gente vai utilizar isso muito em situações práticas agora na disciplina, para a prova 2. Eu acho que eu não vou dar trabalho, tá? Já estou falando que deu um put num trabalho para corrigir essa prova 1, porque ficou um trabalho individual, né? Então coisa pra caramba, mas enfim, vocês vão utilizar na prova 2, vão utilizar na prova 3 depois, vão utilizar pro resto da vida de vocês. Tá? Então nós vamos começar com a ideia básica aqui, né, que é de retenção de dados. Tá? E para isso nós vamos utilizar arquivos, né, em sistemas operacionais. Desculpa, tem uma coisa também que a gente vai demorar um pouquinho a aula, porque para lidar com arquivos a gente vai ter alguns detalhes de sistemas de arquivos também, que vocês verão mais a fundo na disciplina de sistemas operacionais. Vou dar uma passada aqui sobre o sistema de arquivo, propriedades de arquivos e etc, porque a gente tem objetos no Java para lidar com o sistema de arquivos. Tá? O sistema de arquivos é tudo aquilo que envolve o gerenciamento de arquivos dentro de diretórios, enfim, aquela organização lógica que nós vimos, né? Mas por debaixo dos panos ele está fazendo a organização física no sentido de gravar essas informações em setores, se for HD magnético, né? Mas enfim, dentro de um dispositivo de armazenamento secundário. E para isso tem várias estruturas, cada arquivo ele tem permissões também, o que a pessoa pode fazer, se ela pode ler, se ela pode gravar, se ela pode executar, quem que é o proprietário, se o meu sistema de arquivos tem hora que se der um pau no seu sistema de arquivos, ele fica desabilitado para escrita, você só consegue fazer a leitura. Então a gente tem mecanismos ou objetos para lidar com tudo isso, e a gente vai ver alguns detalhezinhos que são pertinentes ou importantes para lidar com os arquivos de uma maneira bem melhor, tá? Mas enfim, um arquivo então, computacionalmente falando, né, você vai ter fisicamente, ele é um conjuntinho de bits ali gravado, por exemplo, no setor do seu HD, tá? Mas logicamente você enxerga ele como sendo uma unidade, tá? Que é dada normalmente por um caminho que tem lá os diretórios, subdiretórios, o nome do arquivo e sua extensão, tá? Lembrando que a extensão ela é obrigatória, por exemplo, no Windows, mas existem sistemas operacionais que não obrigam o seu arquivo a ter extensão. Então, eu vou tratar simplesmente como o nome do arquivo, e aí, se tiver extensão, a extensão vai fazer parte do nome do arquivo. O Linux, por exemplo, não me obriga a colocar extensão no nome do arquivo. Essa extensão não faz diferença alguma no conteúdo do arquivo, tá? É como se fosse um nome mesmo, tá? O único impacto que isso tem é que se eu colocar um ponto PDF, vai ter um programa, por exemplo, no meu Windows ou no meu Linux, que vai falar, opa, se o arquivo terminar com um ponto PDF, eu vou utilizar o programa tal para abrir este arquivo, caso o usuário dê um duplo clique. Mas em termos de estrutura do arquivo, não muda em nada. Inclusive, eu posso pegar um PDF, se eu quiser renomear para .txt, eu consigo, meu arquivo, a estrutura interna do arquivo continua a mesma. A única diferença é que se eu dar um duplo clique, vai abrir o arquivo .txt padrão, mas se eu for lá no meu arquivo de PDF, selecionar o TXT, mandar carregar aquele TXT, ele vai funcionar, tá? Creio que na maioria dos PDFs, não sei se em todo, porque às vezes o cara pode fazer uma validaçãozinha ali, só se terminar com PDF, vou abrir, mas no Linux funciona, tá? Bom, então os arquivos normalmente eles ficam armazenados em dispositivos de armazenamento secundário, tá? Coloquei um do arco da véia, fita de videocassete, é um dispositivo de armazenamento secundário, tá? Então a fita, antigamente, muito utilizada para armazenar dados, tá? Coloquei uma fita cassete aqui. Disquete também, que segue a fita óptica aqui do videocassete também. E hoje em dia, não tão hoje em dia assim, né? Temos o HD de discos magnéticos, mas aqueles dispositivos, os variantes do SSD, né? Dispositivo de acesso rápido. Esqueci agora o nome exato da tecnologia
para armazenar, mas enfim, os HDs SSD, micro SSD, pendrive, que também segue a mesma tecnologia. Tá? Bom, então já falei, né, que o objetivo, né, que a gente salve informações e que depois podemos fazer uso dessas informações posteriormente nos programas, ou ainda, né, se a gente pensar em termos de copiar, colar, eu posso portar essas informações, mandar essas informações para outra pessoa, anexar no e-mail, colocar no meu Dropbox, Google Drive, compartilhar essas informações, mas em algum momento eu preciso criar esta unidade lógica chamada de arquivo que vai conter essas informações, tá? Bom, então o Java, tá, ele vai trabalhar sempre como fluxo, tá? E sempre que a gente está lidando com fluxo de informações, tá, a gente sempre vai ter 3 sequências básicas aí, que é abrir o fluxo, manipular o fluxo, e por manipular eu posso enviar informações desse fluxo ou receber informações desse fluxo, tá? E fechar o fluxo. Então sempre vou ter 3. E aí o que mais vai mudar, né, vai ser fechar o fluxo, sempre vai ser a mesma coisa, é o close, tá? Isso no Java, acho que qualquer outra linguagem que eu já trabalho, sempre vai ter um ponto close ali para você fechar o fluxo, tá? E na hora de abrir o fluxo, obviamente que isso varia de linguagem para linguagem, mas é um modo muito padrão, vamos dizer, eu vou abrir um fluxo de texto ou um fluxo binário. Então, se vocês lembrarem do C lá, se você colocasse só W era para escrita, WB era para escrita binária, tá? Assim como R só para escrita de caracteres textuais e RB para leitura de bytes, tá? Então, isso vai ter também em todas as linguagens. Então, nesse momento que eu fiz aquele Open R, RW, enfim, eu abri o fluxo. Tá? No caso do R é só para leitura, do W só para escrita, mas eu tinha um RB que era para leitura e escrita, existe esta possibilidade. Tá? Então vamos ter objetos aí que abrem só para escrita, objetos que abrem o fluxo só para leitura e objetos para ambos. E depois a manipulação desse fluxo, normalmente dado por algum comando write alguma coisa. Então write line para escrever uma linha, ou write passa o vetorzinho de bytes que eu quero escrever, enfim, mas vai ser algum write alguma coisa da vida, tá? E o read alguma coisa da vida. Pode ser o read bytes, pode ser o read line. Então, a forma, a cara sempre vai ser a mesma. Obviamente que a sintaxezinha ali pode mudar de uma linguagem para outra, ou de um tipo de fluxo para outro, fluxo de caracteres ou fluxo de bytes. Vale ressaltar que o caractere também ele é armazenado por bytes, tá? A única diferença é que você vai pegar cada um conjuntinho de bytes, né, dependendo da codificação. Então, por exemplo, o TF8, né, ele vai usar um conjunto de 8 bits ou 1 byte, né, para armazenar os caracteres, os valores inteiros dos caracteres, e aí vai converter esse valor inteiro para um respectivo caractere. Então, no final das contas, ele é um byte, a única coisa é que a diferença de interpretação, né, quando fluxo binário, né, o fluxo de bytes em si, ele está enviando zeros e uns, ele não está nem aí para o que é, certo? Agora, quando está com caractere, eu vou escrever ou ler caracteres, né, e aí ele vai interpretar esse fluxo, que cada conjunto de bits que ele receber, ele vai virar um caractere, outro conjuntinho de bits, outro caractere e assim por diante. Mas no final, ou por debaixo dos panos, vai ser tudo byte, tá? E aí é importante, né, para a gente saber, principalmente quando a gente está lidando com esse fluxo, né? Então, por exemplo, se eu estou lendo algo do fluxo, eu não vou ler infinitamente, né? Eu tenho que, em algum momento, descobrir que esse fluxo que eu estou lendo, ele foi interrompido ou já li tudo que eu tinha que ler. Então, por exemplo, no meu arquivo, eu cheguei no final do meu arquivo, tá? Para eu parar de continuar fazendo a leitura, senão se eu continuar repetidamente fazendo a leitura, meu programa ou vai ficar travado, né? Porque vai ficar esperando coisas novas chegarem, ou sei lá, o Java vai ter que gerar alguma coisa aleatória para mim, para o meu programa não ficar travado. Não, então é importante que eu saiba que existe um final de fluxo, tá? E assim como se eu estou enviando o fluxo, é importante enviar um sinal de final de fluxo para que o outro lado saiba que ele deve parar de ler o meu fluxo também. Né? Então, para isso a gente precisa desses marcadores de fluxos, tá? Isso pode ser um pouquinho diferente dependendo do tipo de fluxo que eu estiver trabalhando. Por exemplo, eu estou na rede, por exemplo, se eu fechar um programa que está estabelecendo comunicação, ele envia um null, por exemplo. Tá? Não vai ser o caso, vai ser o caso de alguns fluxos que a gente estiver trabalhando com arquivos, né? Mas esse tipo de fluxo, ele
pode variar de acordo com o tipo de objeto que eu estou trabalhando para fazer a manipulação do fluxo, né? O tipo de fluxo que eu estiver trabalhando, se é binário ou se é textual, e além disso, de acordo com o sistema operacional. Você fala, pô, mas é muita coisa para aprender, tá? Então, o Java ele vai abstrair para você essas questões de sistemas operacionais, que tem diferentes maneiras para lidar com o sistema de arquivos, fluxos, etc., por uma maneira unificada e padrão que você possa usar no Linux, possa usar no Windows, possa usar no Mac, já que você vai fazer essa passagem do seu programa pela máquina virtual, a máquina virtual vai fazer essa interpretação aí de final de fluxo para você. Mas mesmo assim, vamos ter algumas variaçõezinhas, só agora, dependendo do tipo de fluxo que a gente trabalhar. Então, as questões do sistema operacional, o Java vai abstrair tudo para a gente por meio dos seus objetos. Então, o mesmo tipo de objeto, etc., que a gente utilizar no Windows, a gente vai utilizar no Linux e assim por diante, tá? Ele só não vai conseguir abstrair se você colocar um caminho no Linux, no Windows com C2 alguma coisa, eu tentar abrir na minha máquina, no Windows, por exemplo, que eu não tenho C2 Isso daí não, esse milagre ele não faz, mas o resto ele abstrai pra gente, tá? Então, a indicação do final de arquivo, né? Então, por exemplo, supondo que a gente tem um fluxo de bytes aqui, tentando simular esse fluxo num formato vetorial, tá? Ela pode ser dado por um valor inteiro, ela pode ser dado por um null, tá? Então esse valorzinho sendo um null. No caso, o valor inteiro normalmente menos 1, né? Dando algum valor negativo. Ou pode ser dado, inclusive, por uma exceção, tá? Então eu faço uma leitura, aquela leitura gera uma exceção, significa que eu cheguei no final do arquivo. Por exemplo, o EOF exception, end of file exception. Então, pode ser dado dessas diferentes maneiras, nós vamos ver essas diferentes maneiras, tá? Bom, então nós temos aqui fluxo baseados em bytes, tá? Então, o fluxo de entrada e saída de bytes, tá? Ou seja, estamos transmitindo dados binários, 0 ou 1, ou fluxo baseado em caracteres, tá? No qual nós estamos transmitindo caracteres ou conjuntos de caracteres, uma string, nós podemos mandar também, obviamente que debaixo dos panos um caractere ele é representado por um valor inteiro, que por sua vez é representado por um conjunto de bits, tá? Então no final das contas nós estamos enviando ou recebendo bits, mas esses bits eles vão ser interpretados formato de caractere. Inclusive eu vou mostrar um arquivo binário, tentar abrir esse arquivo binário no texto para a gente ver o que acontece e vice-versa. Nós vamos brincar bastante no decorrer da aula, tá? Então, quando a gente grava um arquivo binário, usa o fluxo de bytes, né? Nós estamos gerando um arquivo binário. Quando a gente usa um fluxo de texto, nós estamos gerando um arquivo texto, tá? A diferença é que arquivo texto, tá? Qualquer programa ou editor de texto pode ler ou gravar essa informação, tá? Deixa eu pegar aqui se eu tenho. Por exemplo, esse ponto .text é um arquivo de texto. Então, se eu clicar aqui, botão direito, qualquer editor de texto, Atom, o próprio editor de texto, programa editor de texto, Gedit, o Caio, que é o programa dele, Visual Studio Code, código-fonte é arquivo texto, tá? Qualquer um desses caras aqui, eu vou conseguir ver. Vou abrir no Gedit, que é mais rapidinho. E aí ele interpreta cada conjuntinho de bytes ali gravado no arquivo como um caractere. E com isso eu consigo ler, vamos dizer assim, ou interpretar o conteúdo desse arquivo. Já se eu tiver um PDF, tá? Eu também, se eu quiser forçar a minha barrinha, eu consigo abrir ele com o editor de texto. Ô, meu filho. Só porque eu falei que esse daqui deu pau. Que beleza. Deixa eu ver se com o outro vai aqui. Deixa eu abrir ele primeiro aqui. Atom. Não era pra dar pau não, viu, gente? Já fez muito isso daqui. Mas, enfim. Open a file.
se ele deixa, se não vai travar pelo menos, tá? Ele abriu aqui, tá? Algumas coisinhas, ó, ele tá conseguindo pegar os bytes, tá? Interpretar como caractere normal, até porque ele gravou esse tipo de informação, mas há várias outras informações aqui que ele vai ler, né? Cada conjunto de tantos bits e tentar interpretar isso daí, ele não vai conseguir interpretar na maneira de caractere, mas internamente o programa que vai abrir o meu PDF sabe o que são esses caras aqui. Pode ser números inteiros, pode ser double, pode ser posicionamento da imagem, pode ser a própria imagem aqui com formato RGB, enfim, tá? Mas eu consigo abrir com um arquivo texto também, mas não consigo interpretar aquilo ali, porque aquilo ali tem um significado todo especial que só o programa manipulador daquele formato de arquivo binário vai saber o que aquilo ali significa. Tá? Bom, voltando então para a aula, tá? Esta vai ser a ideia do fluxo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um vice-versa, tá? Da mesma forma como eu tenho um programa que está enviando o fluxo para o destino de dados, esse meu destino de dados pode enviar fluxo para o meu programa. Mas a grande questão aqui é que a gente está trabalhando com fluxos, tá? Entre um programa e um destino desses meus dados. Tá? E esse destino dos meus dados, perceba que eu coloquei aqui que pode ser inclusive um outro programa, ele está com uma janelinha bonitinha, tá? Arquivinhos, esse símbolozinho que normalmente representa um servidor, tá? Pode estar inclusive na nuvem, não precisa nem estar local esse meu fluxo de dados. Tá? Inclusive, seguindo essa mesma lógica, acho que na disciplina de sistemas operacionais passada, a gente fez um Google Drive, tá só trabalhando com o mesmo conceito de fluxo de arquivos que a gente vai ver nessa aula, só mudando o meu destino para um destino remoto. Tá? Então, o mesmo procedimento que a gente faz para fazer um Google Drive depois. Então, o Java, tá, por padrão, ele já tem alguns fluxos, tá? Inclusive, queria deixar claro isso daqui, que é o system. Então, quando a gente está usando o scanner, que a gente passa o system, esse system ele é um objeto de fluxo, tá? Que é o fluxo padrão do teclado. Inclusive, se você quiser alterar o fluxo padrão, por exemplo, se eu alterar o system out para o arquivo, tá? Então, toda vez que eu der o system out println, em vez dele imprimir no meu terminal, ele vai imprimir em um arquivo, por exemplo, tá? Ele tem um system out também, que por padrão é o nosso monitor via terminal ali, o nosso terminalzinho, onde o código está rodando. E o system err, né, que a gente já tinha passado na aula passada, que também tem como mesmo destino a nossa tela, nosso terminal, mas ele coloca já essas mensagens em vermelhinho. Então, o Java por padrão já tem esses 3 fluxos, né? Inclusive, no caso do teclado é só para leitura, do Alt é só para escrita e do ERR também só para escrita. E a gente pode fazer uso desses fluxos ou a gente pode trocar esses fluxos, tá? Se eu quiser trocar o system out por um arquivo, eu consigo trocar depois e utilizar o mesmo procedimento que a gente usa para gravar informações ou para exibir informações na tela, para gravar informações nos arquivos, tá? Coloquei aqui, então o system ele pode ser redirecionado para, por exemplo, leitura de rede, arquivos, etc. Isso não é comum, tá? Então, em vez da gente alterar o system, eu simplesmente especifico outro fluxo para o objeto de leitura, tipo o scanner, porque o system eu estou passando para o scanner, por exemplo, tá? Então, em vez de alterar o system e passar um system diferente para o scanner, eu simplesmente passo uma coisa diferente para o scanner, tá? Então, por curiosidade, se alguém tivesse curiosidade, né? Assim como a gente tem os gets e sets, esse in aqui ele já está retornando o próprio objeto, mas eu posso ter o setin, setout e setrr para eu alterar estes fluxos aí, tá? O Java, até então, o mais famoso para lidar com fluxos, tá? É o pacote I/O do Java, tá? De input, output, ou de entrada e saída. Só que agora nas versões mais recentes do Java, tá, também tem um pacote NIO, tá, ou de New IO, New Input Output. E tem mais uma série de outros métodos aí para a gente lidar com o fluxo de arquivos. Eu vou passar algumas coisas desse NIO a hora que a gente tiver nessa seçãozinha aqui da classe File e Files, que o Files ele é da classe NIO. Mas se vocês procurarem material na internet, livros, etc., tá ainda muito utilizado o I/O, né? Então não tem grandes percas assim em relação ao NIO. O NIO tem algumas facilidades
para algumas coisinhas. Mas se a gente pegar, por exemplo, o equivalente ao file do I/O, que é o path do NIO, a gente vai ter as mesmas funcionalidades nos dois, tá? Mudou o objeto, tá? E as classes do NIO só vão fazer uso das outras classes do NIO também. Mas, novamente, se você procurar na internet, né, leitura de arquivos em Java, etc., vai achar muita coisa só do I/O ainda. Então, sua classe NIO do Java não pegou muito, mas tem. Eu vou passar para vocês como utilizá-la. Tá? Algumas facilidades, vantagens que ela tem, algumas pequenas vantagens que ela tem em relação às classes do I/O. Tá? Então, temos aqui o pacote Java I/O. Normalmente, quando tiver a palavra string dentro da classe, todas são fluxo, tá? O reader, writer, o output string, etc. São todas classes de fluxo, porque o Java só trabalha com fluxo. Mas, quando tiver a palavra string no nome da classe, normalmente significa fluxo binário, fluxo de bytes. Tá? E quando não tiver essa palavra string, tá? Normalmente significa que vai ser fluxo de caracteres. Outra coisa, quando tiver input e output, aí tá claro, né? É fluxo de entrada ou fluxo de saída. E quando tiver header e writer, header de entrada, que eu estou lendo, né? Eu estou pegando dados de algum lugar e passando para o meu programa. E o writer, estou pegando dados no meu programa e passando para outro lugar. Tá? Então, reader entrada, o writer saída. Então, sempre lembrar dos strings da vida para binário, reader, writer para caracteres. Tá? Além dessas classes, são as basiconas, depois a gente vai ter, a hora que a gente for ver serialização de objetos, o Object Output String, Object Input String. O Java tem mais só nesse pacotinho do I/O. Vou atualizar esse link para o 8. Tá? Mas enfim, só pelo 7 a gente consegue perceber em que aqui tem a classe de hierarquias, que em algum momento vai lidar com arquivos. Tá? Obviamente todas têm a relação hierárquica com a classe Object. Tá? Desculpa. E aí nós temos a classe File, que a gente vai trabalhar bastante, que ela consegue manipular o sistema de arquivos. Tá? Esse console a gente não vai trabalhar tanto, ou não vamos trabalhar agora, porque a gente está utilizando o próprio console do NetBeans, né, para a gente ver os resultados ou entrar com os resultados. Se a gente for fazer uso dessa classe, a gente vai ter que ir voltar, né, para o nosso terminal. Só que é uma classe bastante interessante para você lidar com o terminal. Por exemplo, a hora que o cara vai digitar uma senha, em vez de aparecer escrita a senha, você colocar os caracterezinhos para você limpar a tela. Enfim, todas as funcionalidades de console aí, do terminal, você consegue trabalhar com essa classe console aqui. Mas enfim, ó, de input string, o fluxo de entrada, tá? Que é o binário, ó, a gente tem várias classezinhas aqui, ó, só para trabalhar com fluxo de entrada. Ainda tem o object input string, tá? Que também é fluxo de entrada. Tem object output string, aí tem para os output strings, tá? Tem mais uma sériezinha de classes. Aí tem um random access file, tá? Que é o acesso aleatório ao arquivo. Então, esse random access file, ele permite tanto gravação quanto escrita, tá? Então, não é fluxo só de entrada e de saída, é os dois ao mesmo tempo. E depois tem os readers, tá? Que é fluxo de caractere de entrada, buffered reader, vários readers aqui, input string reader, a gente vai trabalhar com ele também, só leitura de string se você quiser. Enfim, tá? Tem classe, tem os writers aqui para baixo também. Tem as exceções, ó, throwable, certo? Tem erro de entrada e saída. E aí tem a exceção, ó, que é do throwable, e o I/O exception. Tá? Lembrando, quando a gente for trabalhar com fluxo, vários dos métodos, tá? Desde a abertura de fluxo, quanto leitura, gravação e etc., eles lançam exceções declaradas. Então a gente vai ser obrigado a tratar ou jogar para cima, mas de qualquer forma eu vou ter que especificar isso no código. Tá? E vamos dizer assim, a classe mãe dessas exceções que a gente vai ter ao lidar com o fluxo é o I/O exception. Então, se eu colocar lá cat I/O exception, eu já pego todas as possíveis exceções que podem ocorrer com o fluxo. Tá? Obviamente, se quiser uma coisa mais específica, que nem a hora que a gente estiver fazendo
só o final do arquivo, tem que ter um EOF exception para arquivo não encontrado também, para você não fazer aquela generalização de tratamento de erro, tá? Mas enfim, o IO exception é a superclasse das exceções de input output, ok? Ih, troquei de terminal, não tinha nem visto. Eu vou atualizar aqui para a aula 8. E dado isso, opa, tá? Nós vamos começar agora na próxima aula a gravar e a ler as coisas dos arquivos, tá? Vamos começar com o texto e depois nós vamos para o fluxo binário, ok? Então, até lá.